Antes de construir o código, que é responsável por estar realizando o cálculo referente ao tempo permanecido do veículo, a gente vai estar configurando o botão aqui que registra a saída do veículo. Na realidade, a gente vai estar criando o código que faz esse registro. Primeiro, então antes da gente construir o código, fazer mais algumas alterações, criar mais algumas variáveis. Então essas variáveis aqui é o código de gravação e a placa de gravação. No final do vídeo eu dou uma explicada melhor por que eu estou fazendo, por que eu estou criando essas variáveis aqui no nosso sistema. Então eu vou pegar aquelas variáveis que a gente inicializou e vou estar jogando ela aqui como inicialização, ou seja, ela tá sendo igual, no caso aqui código de gravação igual a código, placa de gravação igual a placa, para a gente estar colocando lá no nosso método de registro de saída. Então agora a gente vai criar o nosso método. Então a variável que a gente jogou aqui nesse método aqui de mostra pesquisa, que são essas duas, eu estou utilizando ela para alteração, que é aqui no caso do código e a da placa. Então a gente já fez o método, agora a gente vai lá pro botão para a gente estar configurando o botão salvar. Então vamos vir aqui. Então o que significa isso aqui? Se o registro, a variável registro for igual a S, ele vai estar buscando o método que a gente criou, que é o registro de saída. Então vamos dar um Ctrl C. E vamos colar aqui. Aí, executando o método de registro de saída, ele vai ter que atualizar também a tabela. Então vamos colocar aqui e fazer a contagem de vagas. Então Ctrl C, Ctrl V. E a nossa tela também, essa tela de cálculo, ela vai ter que ser fechada. Então vamos dar um Ctrl C, nome da variável, um Ctrl V. Então, se o registro ele for igual a essa, ele vai executar o método lá de saída, de registro de saída. Se não, então vamos criar mais umas chaves aqui. Se não, ele executa
o método de entrada de veículo, que é esses caras aqui. Então vamos para o nosso teste. Então, para registrar a saída, a gente vai, tanto faz a gente clicando aqui na tabela ou no botão registrar saída, e a gente vai conseguir registrar a saída de qualquer forma. Então vamos clicar na tabela aqui, que é mais fácil. Então vamos clicar agora no botão concluir saída. Ele já registrou a saída do veículo. Então o que ele grava aqui o que ele faz na realidade no registro de saída? Na realidade ele faz apenas uma alteração nos dados que a gente fez da gravação da entrada do veículo. Então ele faz alteração de tudo, principalmente do valor a receber e da data de saída. Acho que a data de saída acho que ele faz alteração também. Deixa eu dar uma... Onde que está nosso método? Na realidade ele pega o valor que já está lá no nosso campo, ou seja, vamos voltar aqui, que quando a gente clica em registrar saída, ele já vai setar a data de saída e o horário de saída. Então ele vai estar mudando lá do valor zero, no caso do mês, do ano, e está alterando os novos valores referente à data de saída. E conforme eu disse anterior, ele altera o valor a receber e também o status de presente para ausente. Agora eu vou explicar o porquê que eu criei, porquê que eu fiz essas variáveis aqui, código de gravação e placa de gravação. Então o que acontece? Como eu estou registrando a saída e estou fazendo alteração desse campo aqui, código, e do campo placa, se eu clicar aqui, por exemplo, em Pedro, ele vai trazer essa placa e esse código. Se eu clicar em concluir registro de saída, ele vai estar pegando a referência desse código. Na realidade não vai ser bem desse código aqui, desse campo código e campo texto que está o código. Na realidade ele vai pegar a referência com base naquela variável que a gente criou lá no início. Eu fiz isso porque por exemplo, se eu colocar o 7 aqui, se eu colocar o 7 e der um gravar, sem ter aquela variável lá, ele vai fazer a conclusão da saída do veículo com base no código 7, sendo que a gente não selecionou esse código. E a placa é a mesma coisa. Se eu vir aqui, eu posso alterar, e aqui ele deu placa não encontrada porque não tem o campo placa lá. Então se eu vir aqui e alterar a placa e der um concluir saída, sem ter aquela variável placa também que a gente criou, ele vai estar gravando a placa que a gente alterou, ou o código, caso a gente faça alguma alteração. Eu não sei se eu consegui explicar certo, explicar bem, né, de modo que dê para entender, mas a explicação é isso. Vamos fechar. Antes de finalizar esse vídeo, vou dar uma conferida aqui no nosso banco de dados, ver se ele fez a alteração. Conforme a gente fez o teste lá, então ele já alterou para ausente o teste que a gente fez lá no João. Ele já mudou o mês também aqui, mês 11, o ano, o horário de saída. Então o valor aqui ele ainda está como zero porque a gente não construiu o método que faz o cálculo
referente ao tempo do veículo permanecido. Então ele não trouxe nenhum valor em dinheiro. Mas isso daqui, depois que a gente construir o método lá que faz esse processo, aí ele vai estar fazendo a alteração desses valores. Então, conforme eu expliquei no início do vídeo, registro de saída não é nada mais, nada menos do que alterar os valores da tabela, ou seja, dos registros que a gente fez da entrada do veículo. Bom, por enquanto é só e até mais.